Hoje eu gostaria de fazer umas aproximações entre Manuel de Barros e o filme Pobres Criaturas, Poor Things. E, inicialmente, eu vou ler um poema do Manuel de Barros que está no seu livro Retrato do Artista Quando Coisa. E é assim o poema. A menina apareceu grávida de um gavião. Veio e falou para a mãe. O gavião me desmoçou. A mãe disse: Você vai parir uma árvore para a gente comer goiaba nela. E comeram goiaba. Naquele tempo de Dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam sobre auroras. Pessoas viravam árvore. Pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas, e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Então, isso é um poema que traduz muito bem esse movimento da estética do Manuel de Barros, né? Em que frequentemente aparecem essas transformações. O poeta se coisifica e se descoisifica dentro de uma estética em que passa a ter valor tudo aquilo que represente as insignificâncias da natureza e da vida. O valor das coisas simples e pequenas, todas elas traduzem um projeto poético e ético do autor. Então, a primeira aproximação que eu faria aqui é com o título de Pobres Criaturas, do já querido diretor grego Yorgos Lanthimos, que já é música da língua grega, né? Yorgos Lanthimos, nome incrível. Em inglês, o filme tem o título de Poor Things. Essas pobres criaturas são pobres coisas. Então, aí você vê uma certa aproximação da coisificação e descoisificação de que falava o poema do Manuel de Barros. Né? Só que o, o Manuel de Barros tem um jeito pantaneiro, um jeito tropical de visitar essa espécie de jardim das delícias que me faz lembrar o Hieronymus Bosch, né, que tem um quadro, um pintor da Idade Média, a transição para o renascentismo, uma das fontes do surrealismo, né? Hieronymus Bosch, uma espécie de revisita ao Hieronymus Bosch nessa pegada tropical de transformações de coisas em seres e seres em coisas. É vivido num registro um tanto diferenciado, com humor, com alegria, mas não é o registro, por exemplo, do Yorgos Lanthimos no filme, porque ali se trata de uma comédia furiosa e sombria ao mesmo tempo. Né? Então ali você entra em contato com todas essas problemáticas relativas à engenharia genética, aos transplantes, a essa ideologia, essa combinação de ciência, tecnologia e neoliberalismo que surgiu aqui no século XX, uma corrente filosófica que se chama transhumanismo, né? Que tem aquele símbolo ali que dá a ideia do homem mais aumentar a sua inteligência, aumentar suas capacidades cognitivas, lutar contra os limites da biologia,
lutar contra o envelhecimento, quer dizer, e com essa pretensão de eventualmente até vencer a morte por esses transplantes, por essas próteses a que nós todos estamos submetidos já, não é? Nesse momento da ciência, sobretudo na medicina. Então, os caras começam a pensar nessa perspectiva de ter um homem radicalmente novo, graças a essa ciência, a essa tecnologia, que muitos dizem, né, alguns psicanalistas dizem que simplesmente a ciência enlouqueceu. Mas isso é uma outra discussão. Então, no poema de Manuel de Barros, nós encontramos com os deslimites da palavra. Ele promove uma subversão da lógica e da sintaxe da língua portuguesa brasileira, né? E curioso esse movimento porque ele tem um ponto de convergência com o Joyce, o escritor irlandês, né? Que em 1916 editou o seu primeiro romance, Retrato do Artista quando Jovem. E o Manuel de Barros lança o Retrato do Artista quando Coisa. O ano de 1916 é o do nascimento de Manuel de Barros. Então nós temos alguma convergência aí. Tudo isso nos remete a uma mudança muito profunda nos modos de pensar da contemporaneidade, como se estivesse em ação uma espécie de quebra das essências, uma ruptura com o pensamento aristotélico, que estaria em crise desde Galileu, desde a Idade Média, da aurora da ciência experimental, etc., né? Então, isso convidaria a uma espécie de um pensamento novo. E aí é que me parece que se lança o projeto lacaniano, porque pelo menos num dos seus artigos mais famosos e menos lidos, porque extremamente difícil, chamado o Aturdito, se convoca o sujeito para uma perspectiva de pensamento que se pretende inteiramente nova, numa ruptura com Aristóteles. Um modo de pensar diferente do nosso modo de pensar o senso comum, né? Que exigiria um grande esforço. Mas talvez isso estivesse para e passo com esses avanços da ciência, da tecnologia, o que exige uma maneira de pensar diferente. Então parece que tanto no filme Pobres Criaturas, quanto no poema, baixou o santo da distopia. A distopia agora se encarna no real, como uma antítese da utopia, como uma espécie de utopia negativa, nada de transcendência, a coisa está imanente aqui. O fora de lugar já está instalado, atual, né? E uma outra coisa surpreendente do filme é a relação mãe e filha, que tem a ver com as retrospectivas das experiências, não só de mães, mas também de pais, na medida em que o filme aborda uma espécie assim de rememoração de Shelley, né, da autora do Frankenstein, né? O pai é um monstro e é um cientista maluco que fica inventando coisas, transformando pessoas, se transformando, né? E isso aparece, a relação da personagem principal é, é fundamental no filme, o entendimento no filme é a relação dela consigo mesma.
já que o cérebro da criança que ela estava gestando foi transplantado para ela própria. Então, aí seria uma espécie de fundamento da perspectiva narrativa do filme, né? Essa obscura relação mãe e filha que até hoje desafia o pensamento psicanalítico.